Meus amigos, vamos retornar agora do nosso pequeno intervalo. Aqui a materialização do material que me chegou, que se cria a minha famosa colinha. Essa noite foram apenas duas perguntas, 541 e 542. Mas me chama a atenção, e durante o trabalho aqui, a materialização do material, das pesquisas, me fez refletir, né? Porque se pensarmos, estamos em constante batalha, né? Ao acordarmos, temos a nossa batalha no nosso dia a dia para chegar ao final, agradecer a Deus, mesmo que não tenha acontecido tudo aquilo que gostaríamos que tivesse acontecido, mas tenhamos a certeza que sempre aconteceu o melhor para nós. E mesmo aquilo que julgamos que não é legal, que poderia ser melhor, tenhamos olhos de ver, coração de sentir, né? Que serviu como um aprendizado, uma lição. Então, essas duas perguntas, esse material dessa noite, eu acho que traz uma reflexão muito grande. Quando a gente fala em batalha, guerras, não vamos pensar só no campo de batalha, um país contra o outro, todo mundo armado, aquelas guerras mesmo, né? Canhão, bomba. Temos uma constante batalha, né, do bem contra o mal, né? Se pensarmos 24 horas por dia, existem aqueles irmãozinhos que nos acompanham, temos os irmãozinhos que nos influenciam bem e temos os irmãozinhos que, por enquanto, estão tentando nos influenciar de uma forma não correta, não bacana, né? Esses irmãozinhos menos evoluídos. É uma batalha, é uma guerra, né? Às vezes trava-se batalha dentro do lar, porque um quer falar mais alto que o outro, um quer ter mais razão. Então, ao final, eu convido a todos aí a fazer uma pequena reflexãozinha, fugir às vezes um pouquinho do tópico, mas eu acho que vale a pena, tá bom? Vamos dar início, para não se alongar ainda mais, porque para mim é uma constante batalha tentar reduzir o tempo, mas vamos lá, uma hora eu consigo, é um aprendizado, tenho certeza disso. Pergunta 541 nos fala o seguinte: em uma batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada partido? Como eu vejo, acredito, como em tudo, que durante os combates, nas guerras, nas revoluções, nos conflitos, temos muitos espíritos assistindo e outros ajudando no resgate principalmente. Alguns insuflando para que ocorra a guerra e outros tanto tentando instalar o bom senso para que não ocorra. Sempre lembrando que esses eventos são permitidos por Deus, pois ele não interfere no livre-arbítrio dos seres, como sempre falamos, né? Quem assistiu ao filme, nós colocamos a radionovela no nosso lar, mas quem assistiu o filme, e mesmo na radionovela, quando estava chegando aquele período da Segunda Guerra Mundial, a espiritualidade, ela se reunia, haviam reuniões, congressos, coisas do tipo, para a vibração mudar do planeta Terra, para que pudesse ajudar naquele momento, até para que não houvesse persuadir a quem estava tentando fazer a guerra para que mudasse de opinião. Então isso chama bem atenção no nosso lar, principalmente no filme, né? Como ali nós temos as imagens e tal. Imediatamente começa a guerra, um batalhão de espíritos desencarnam e vão chegando. Aí vira uma correria no plano espiritual, é vibração, socorro, porque estão ali chegando irmãos que desencarnaram, havia necessidade de desencarnar, mas foi de repente, uma bomba, um tiro, alguma coisa nesse sentido. Prestem atenção, quem puder assistir novamente, vejam desse trecho, no período que inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Dando continuidade aqui, e também não existiria rivalidade, não existiria e não existe rivalidade na alta hierarquia espiritual. Chamo aqui alta hierarquia fazendo uma alusão aos exércitos, pois sabemos que nas faixas menos evoluídas existem conflitos. Podemos aqui exemplificar as obsessões.
Essa rivalidade fica para os homens e para os seres menos evoluídos. Infelizmente, uma guerra também faz parte do despertar moral dos espíritos menos evoluídos, tanto encarnados e desencarnados. Guerras, catástrofes naturais, destruição faz parte do processo evolutivo. E esses métodos são permitidos por Deus. São os desígnios, que só vamos entender a hora que conseguirmos evoluir, Tenho certeza que estamos caminhando, graças a Deus, para a paz de todas as criaturas, de modo que no futuro as guerras serão somente histórias. Esperamos que as novas gerações, bem lá para frente, só venham a conhecer as guerras nos livros de histórias, podendo se dar assim como exemplo, quando aqui ainda, quando era um mundo de provas e expiações, sendo contado como fazendo parte de uma história muito, mas muito distante. Quando isto acontecer, tenhamos a certeza que todos entenderam que somos irmãos, filhos do mesmo Pai e dependentes do mesmo amor. Sabe aquele negócio? Era uma vez. Com a graça de Deus chegará esse tempo, Que quando fosse falar de guerra, era uma vez e tal, lá atrás. Mas muito lá na frente ainda, Isso será para as nossas próximas reencarnações, Esperamos que estejamos no caminho. Com isso poderemos ter a certeza que vamos ignorar o ódio, de educarmos os sentimentos para desaparecer a violência, as divisões tantos problemas criam no mundo e nos corações, Enfim, a guerra é sempre algo muito terrível, Se as guerras resolvessem os problemas do mundo, não existiriam mais fome, nem doenças, nem dor, pois tudo se resolveria, na base do tapa, Poderia falar na bala, mas na bala fica meio pesado, Vamos dizer ainda no tapa, Quiçá que se as guerras fossem assim, As guerras não cessam ainda porque elas vibram no sentimento dos encarnados e desencarnados, nos seus sentimentos. Vivemos em plena guerra dentro de nós, nas famílias, nas comunidades. Existem perseguições religiosas, como eu brinquei a semana passada, eu falei, vamos criar aí um conflitozinho, muitas religiões não falam que somos filhos do diabo. Então, não tem intolerância religiosa, não tem homofobia, enfim, tudo isso são vibrações negativas, são guerras que se criam internamente, Perseguições entre torcida de futebol, gente, o negócio que era esporte, algo que começou, vamos dizer, lá no passado, quando ele se iniciou aqui no Brasil, era, entre aspas, da elite, algo sofisticado. Vemos imagens do passado de primeiras partidas de futebol, as pessoas todas de terno e gravata na torcida. Hoje virou um campo de batalha. É inacreditável. Eu adoro ir em estádio de futebol. Eu fiquei muitos anos sem ir justamente por isso. Virou um campo de batalha próximo aos estádios. Hoje se marca conflitos de torcida pela internet. Porque eu sou palmeirense, o outro é corintiano, nós vamos nos matar. Gente, isso demonstra que ainda, não diria primitivo, mas uma selvageria muito grande ainda corre no sangue de muitas pessoas, Então, aí a gente faz aquele paralelo. Será que está longe para chegar o tempo que esse planeta vai virar de regeneração? Prova e expiação nós temos o tempo todo, Será que está acabando? Será que o tempo, como a Irani colocou no sábado, esse tempo vai passar? O tempo cura tudo, Mas, meus amigos, se ainda há esse tipo de barbaridade, como podemos falar, não, esse planeta já está de regeneração? Quiçá caminhando, assim, gatinhando, vá.
São irmãos fazendo irmãos sofreres, é um absurdo, né? Mas, enfim, quando o evangelho começar a se irradiar em todos os corações, o mal, a desarmonia desaparecerão como por encanto, sem que tais distúrbios, deixem saudades em alguém. Uma ordem: começa a instalar a paz nos teus pensamentos, na tua fala, nos teus gestos, que ela se transformará em força divina para inspirar todos os reinos da natureza, inclusive os que ignoram a fonte de luz que os criou. Parece que os homens nas guerras regridem ao estado de feras, e os próprios espíritos ignorantes continuam no mundo espiritual o combate, de modo a fechar os ouvidos à voz do pastor. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Quem trabalha para a paz, terá paz. Quem trabalha para a guerra, terá guerra com certeza. Vamos agora para a pergunta 542, que ela nos fala o seguinte: em uma guerra, a justiça está sempre de um lado, como os espíritos tomam partido pela injustiça? As guerras são sempre o resultado da ignorância e incompreensão humana, e os que a provocam, como os que tentam manter a paz, são influenciados por espíritos. E por mais terrível que são elas, também são um instrumento de evolução. São usados para resgates de karmas coletivos. Como eu falei ali que no filme do Nosso Lar, né, chega um batalhão de desencarnados. É usado para resgates coletivos, né? Mas também ou são as catástrofes inesperadas vindas da natureza, para resgate coletivo, né? Esse trecho abaixo foi ditado por Miramês. Olha que belo. Há muito tempo que o mal se organiza na Terra pela atração dos próprios homens. Bem sabemos que existem espíritos que gostam da discórdia e da destruição. Eles não se incomodam com a justiça, nem com o amor, desconhecendo as leis do bem e da verdade. Mas Deus não permite que tais espíritos continuem promovendo desordens nas nações. Muitos desordeiros do passado estão hoje lutando e sofrendo para implantar o amor onde semearam a discórdia. Meu amigo, só aprendemos, né, quando sentimos na pele aquilo que causamos, né? Então, por isso, Deus é bondade. Então, como eu sempre falo, jamais ele castiga, mas ele fala: amigão, vem cá. Você já imaginou como é que aquele rapazinho sofreu com o que você fez? Você vai falar: não. Então, vou te dar essa oportunidade bendita de você saber como é para você nunca mais fazê-lo. Tá? Não é um castigo, é um efeito daquilo que você fez. Não é? Como eu sempre brinco, né? Espiritismo é uma filosofia muito simples. O que aqui se faz, aqui se paga, né? Se resgata, melhor dizer, né? Podemos simplificar e afirmar que na Terra existem dois exércitos, o do bem e o do mal. Porém, ainda necessitamos do mal para realizar o bem. Assim, precisamos conhecer o mal para dar valor ao bem. Fruto da nossa imperfeição. Só pode falar que não gosta de algo quando experimentamos esse algo, né? Temos ainda muito a caminhar, né? Mesmo esses espíritos que se comprazem no mal, na discórdia entre as pessoas, sociedades e nações, não devemos perder tempo em julgá-los, tá? Não adianta. Temos que, em vez de julgar, tentar reverter essa situação com amor. Tentar não, né? Temos que reverter essa situação vibrando amor. É difícil? Claro, mas temos que fazê-lo. Senão, estaremos ali, no mesmo nível. Um recado. Não esperes desencarnar para lutar a favor da harmonia. Começa logo, onde quer que estejas, porque Deus está presente em toda parte. Se há espíritos que se comprazem no mal, se existem entidades que somente pensam na vingança e no ódio, há muitos que são obreiros da verdade e do amor. Acima de tudo, Deus é amor. Basta estarmos com Ele para vencermos todas as lutas. Confiemos.
Podemos afirmar que todos os dias enfrentamos inúmeras batalhas, não é? Por isso, amigos de muita luz nos falam: procura saber lutar, acorda amando-te com o coração e o entendimento. Perdão, volta, rebobina. Procura saber lutar, acorda armando-te com o coração e o entendimento. Não deixes lugar em tua mente para as coisas negativas. Pelo menos esforça-te para melhorar, que os céus não faltarão a teu favor. Onde há duas lutas, a justiça se encontra do lado que Deus permite, e isso basta para a nossa compreensão. Se sofres, amando, é melhor para ti. Se és maltratado, nos caminhos da caridade. É exercício para a tua compreensão. Se tens dificuldades para perdoar, prossegue que Deus consolar-te-á em todos os teus avanços, porque o espírito que sofre com Jesus é sempre o vencedor. Mesmo que sejas ferido, não firas, maltratado, não maltrates, injuriado, não injúries. As guerras existem, são uma realidade, mas podemos iniciar com um processo de paz. Onde? Dentro do nosso lar. É um bom início. Como? Orando e vigiando. Já é um grande começo. Se existe paz em nosso lar, nossas vibrações sempre serão de harmonia. Como podemos pensar em paz mundial se não a temos no nosso pequeno mundo chamado lar? Vamos fazer o sol brilhar a cada manhã no nosso lar, né? Orando e vigiando, pensamento positivo e o finalzinho aqui, né? A gente vibra por uma paz mundial e a gente não consegue trazer a paz para dentro do nosso lado, né? O nosso mundinho que chamamos de lar, né? Meus amigos, entre os comentários das perguntas 541 e 542 se encerraram. Mas eu gostaria de fazer uma pequena reflexão, peço licença a todos. É o seguinte: não pensemos em guerra apenas no campo de batalha, país contra país, guerra civil, mas existem tantas guerras silenciosas que preferimos não enxergar, né? Pois quando penso nesse tema guerra, penso realmente nos policiais, que traz essa reflexão para nós, que vivem uma guerra para manter a ordem. Pensamos nos que morrem na guerra e os que são mortos durante o serviço. Chego à conclusão que o Espiritismo não trata especificamente deste ou daquele trabalho, mas trata das decisões pessoais de cada um, da conduta, das atitudes diante do trabalho. O policial é parte da organização que tem como objetivo manter a ordem e o direito na sociedade. Logo, seu trabalho é fundamental e indispensável. Um policial, num confronto, acaba matando para não morrer. Então, como fica essa situação perante a espiritualidade de Deus? Porque é uma pergunta que sempre surge, né? E o policial que mata? Devemos entender que o policial mata para não morrer. Não podemos comparar a uma situação de duelo. Tudo planejado para que ocorra ao pôr do sol. Não é assim. O policial atira por direito de justiça e de ordem, para inibir a continuidade da desordem e manter a segurança da sociedade. Em pleno exercício de sua função, imagino que o policial não atire para matar, como que agindo deliberadamente no exercício de sua função, mesmo atirando, mas sendo possível neutralizar o elemento sem feri-lo mortalmente. É a conduta do policial. Mas ocorre o desencarne quando é inevitável. Ele não é culpado, mas não havendo a necessidade de atirar de forma mortal, não é exercício da função, é execução. Aí sim ele é culpado. Isso não é atribuição da função execução. Mas não esqueçamos que existe o livre-arbítrio também do aqui chamado mau elemento.
Vamos comparar com uma profissão. Certas profissões oferecem grandes perigos. Quem pratica crime sabe os riscos que corre, né? Mais à frente, no livro dos Espíritos, ele vai abordar esse tema. Um tema aqui, bem lá na frente, existe um capítulo, um subitem, isso, chamado homicídio, que é bem pesadinho. Aí nós temos a pergunta 749, que é a seguinte: o homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? Resposta: não, quando ele é constrangido pela força, mas ele é culpável pelas crueldades que comete e ser-lhe-á levada em conta sua humanidade. Então, aqui responde um pouco também, já adiantando o lá da frente, né? Das atitudes na guerra, aqui que eu chamo, infelizmente, a sociedade ela vive aí conturbada, a gente vê tantos crimes bárbaros acontecendo, como aquela criancinha no Rio, o Henry, enfim, são algumas barbaridades que ainda teimam em permanecer aqui, né? E havia sempre essa pergunta, um policial que atira, essas coisas. O efeito de tudo, como está na guerra, como policial, tudo depende de como e por quê. Sempre seremos responsáveis pelos nossos atos. Se foi inevitável, é uma situação. Se foi premeditado, é outro. A pena será outra, né? Então, não é porque o policial matou, ele está condenado. Não. Ele estava cumprindo a sua função, então nós temos que será levado em conta, não por nós, né? Vamos dizer que tem um júri lá, um julgamento, vamos assim falar, vai ser levado tudo em conta. Então, em todas as situações, sempre o que manda é a conduta, a forma como agimos. Tá? As guerras sempre estiveram presentes, podemos dizer desde os primórdios da sociedade. O homem vive em guerra. Desde que as primeiras tribos passaram a lutar pela soberania de algum recurso natural, como comida, água, ou pela soberania do seu povo. Os povos se dividiram em estados, países, regiões. Isso foi necessário para uma organização, uma geopolítica, mas isso criou as classes sociais, etnias, grupos religiosos e até povos com diferenças ideológicas e econômicas. Para todos os casos, a guerra sempre foi uma solução imediatista, com graves consequências. Causam grandes deformidades morais. Comete-se aberrações, excessos motivados pela situação, aquela adrenalina, vamos assim dizer, ódio, matam apenas por matar, cometem violências sexuais, se sentem poderosos causando medo. Quando a gente fala em guerra, esses distúrbios, não podemos esquecer jamais do Holocausto, assassinato em massa dos judeus pelos nazistas, e as bombas atômicas que destruíram as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Tudo isso consequência das barbaridades de uma guerra. Devemos inicialmente entender que a guerra é, sobretudo, a predominância do nosso instinto animal de superioridade pela força, devido à nossa ainda fraqueza moral. Acreditamos que somente seremos entendidos e respeitados se gritarmos mais alto, ou seja, se através de imposição fizermos valer nossos argumentos. Isso se deve ao fato de ainda estarmos nos estágios iniciais de evolução, fazendo com que geralmente nós, seres humanos, ajamos dessa maneira. São barbaridades, por isso que eu falei, esse tema aqui traz muita reflexão. Tenhamos a certeza que as guerras só desaparecerão do planeta quando nós, encarnados e desencarnados, compreendermos a justiça e praticarmos as leis de Deus, que somente o progresso moral da humanidade, encarnada e desencarnada, cito novamente, fará o bem triunfar sobre o mal, transformando o planeta de provas e expiações, no qual ainda impera o orgulho e a vaidade, em um planeta de regeneração, onde prevalecerá o respeito e a igualdade. Essa mudança só será possível com a contribuição de cada um de nós na construção do caminho para a paz, permitindo que todos os povos
perdão, permitindo que todos os povos possam ser irmãos. Nesse dia, a guerra será substituída pelo amor. Tá? Meu pai nasceu na Itália, quando estourou a Segunda Guerra Mundial. Ele era criança, ele nasceu no 31, a guerra começou lá no 39, mais ou menos 8 anos, vai. Quando ela acabou, ele era um jovenzinho. Ela acabou no 45, ele tinha 14 anos. Passou um período quase da infância na guerra. Ele falou que era uma barbaridade. Eles brincavam dentro de canhões que eram deixados lá, tanques de guerra, perdão, que eram deixados porque os soldados morriam, recolhidos, não se recolhia aquilo. Brincava com o resto das balas dos canhões, enfim, e era gente morrendo aqui, morrendo ali. É uma crueldade, são as barbaridades como citamos aqui, né? Em resumo, aí o que eu imagino? O Espiritismo não vê a guerra como uma situação irreversível, mas como resultado de um estado passageiro da humanidade. Mesmo considerando que o progresso moral é lento, um dia ele vai propiciar o banimento das guerras e de todo tipo de violência em nossa sociedade. Por isso que eu falo, quando a gente fala desse tipo de guerra, batalha, não é só a batalha num campo ali, país contra país, revolução, conflitos armados e tal. Nós temos, como citei, barbaridades ainda existem, torcidas se matando, intolerância religiosa, homofobia, xenofobia. Então, são detalhes que ainda permeiam neste planeta. Então, meus amigos, a gente chega a uma pequena conclusão triste, mas, na minha humilde concepção, ainda temos muito a caminhar, gente. A caminhada ainda será longa. Tirarmos esse planeta de prova e expiação para a regeneração. Teremos que orar e vigiar muito, vibrar muito, porque mesmo nós estamos vivendo um conflito hoje na sociedade, né? Podemos dizer, uns querem que os estabelecimentos abram e todo mundo vá trabalhar. Outros preferem que todos fiquemos confinados. Gente, no meio tem aqueles que não têm recurso, são os que sofrem. Eu diria que são soldados. Não tem opção. Tem que ir para frente de batalha, não é? E precisa levar o pão para sua casa. Então, aí não quero entrar num campo político, mas é uma batalha que acabamos vivenciando todos os dias. Quantas batalhas não se tem no hospital por falta de recursos, não é? Falta equipamento, falta medicamento, às vezes falta porque houve desvio, alguém inventou de não dar vacina para vender no mercado negro. Isso que eu chego à conclusão, meus amigos, a caminhada ainda será longa, mesmo com essa pandemia, aprendemos muita coisa, mas ainda temos muito a aprender, né? Mas, fazendo uma referência novamente ao tema da Irani no final de semana, só o tempo, né? Nem antes, nem depois, na hora certa. Bom, meus amigos, eu agradeço vocês essa oportunidade de eu poder ter feito essa reflexãozinha junto com vocês. Gostaria que vocês também postassem alguma coisa e o fizessem. Hoje a minha batalha, ganhei uns minutinhos. Eu fui um vitorioso, né? Meus amigos, por enquanto eu deixo um grande abraço fraterno a todos. Um grande beijo no coração de todos. Agradeço essa oportunidade bendita de vocês terem me recebido, de recebê-los em minha casa com alegria grande que eu os recebo aqui. Tenho a certeza que na próxima semana, com a graça de Deus, estaremos todos novamente reunidos na nossa noite de estudos. Tá bom? Fiquem com Deus. Mais um beijo no coração de todos. Uma boa semana. Até terça próxima. Fiquem com Deus. Obrigado.